Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o pastor Harrison Damasceno Leal. Pela graça de Deus, auxilio na Assembleia de Deus em Vitorino Freire, liderada pelo pastor Fabrício Alencar. Agradeço a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Francisco Soares Apuso Filho, presidente da SEADEMA, e do pastor Rosivaldo Cardoso, coordenador da Secretaria de Educação Cristã. A você que está ouvindo mais um devocional diário, produzido através da revista da Escola Bíblica Dominical, que o Senhor continue lhe abençoando. Estamos estudando a lição de número 7 para o próximo domingo com o tema A Deposição da Rainha Vaxi e a Ascensão de Esther. Texto áureo: Antes da maior graça, portanto diz, Deus existe aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Tiago 4:6. Verdade prática: devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura da epígrafe diária desta quarta-feira é: A Rainha Vaxi resiste à ordem do rei, baseado no texto que está em Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12. E ao sétimo dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bista, Arbona, Bigtá, Abagta, Zetá e a Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vaxi, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém a rainha Vaxi recusou vir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Diante do texto bíblico, observamos que o motivo da ordem do rei em trazer a sua esposa, a rainha Vaxi, à sua presença, era mostrar a formosura da rainha e a sua glória. Contudo, o motivo pelo qual a rainha desobedeceu à ordem do rei não nos é explícita no texto bíblico. E é importante ressaltar que, embora alguns escritores possam afirmar ou possam dizer algo sobre esse assunto, ou o motivo pelo qual a rainha desobedeceu, é importante ressaltar o cuidado que devemos ter com isso. Alguns escritores dizem que a rainha era contra as mulheres apresentarem-se diante de reuniões públicas com homens. E este conflito entre essa lei persa e também a ordem do rei trouxe a ela uma situação difícil, e a mesma decidiu desobedecer à ordem de seu marido, que estava embriagado, esperando que mais tarde ele recobrasse o juízo. Outros escritores dizem que a rainha estava grávida e a mesma não queria aparecer dessa forma em público diante daqueles homens. Porém, qualquer que tenha sido o motivo, a sua atitude, conforme a Bíblia nos mostra, foi uma quebra de protocolo que também colocou Assuero em uma situação difícil. Se uma ordem era expedida por um rei persa, ele nunca poderia revertê-la. Enquanto Assuero se preparava para invadir a Grécia, o mesmo convidou muitos importantes oficiais de todo o império para verem o seu poder, a sua riqueza e a sua autoridade. Caso a sua autoridade sobre a própria esposa fosse colocada em dúvida, a sua credibilidade militar, que era o maior critério de sucesso para o rei da antiguidade, seria prejudicada. Isso conforme a Bíblia de Estudo de Aplicação Pessoal. Conforme o comentador bíblico Matthew Henry, ele afirma que, se a rainha Vaxi tivesse ido ao encontro do rei Assuero, ainda que por pura obediência, não haveria injúria à sua modéstia nem mau exemplo. O ato não era em si pecaminoso e, portanto, a rainha obedecendo seria mais honrado do que ser tão cerimoniosa. Talvez a sua recusa tenha sido altiva, ou seja, por questão de orgulho, e nesse caso certamente agiu malignamente, desdenhou comparecer sob a ordem do rei. Que humilhação foi isso para ele, afirma Matthew Henry.
enquanto exibia a glória de seu reino, exibiu a vergonha também da família, uma esposa que agiu como bem lhe aprouvesse. Então, diante deste assunto, eu deixo aqui aos nossos ouvintes desse devocional que o melhor e maior caminho para alguém é de fato a humildade e a obediência. Mesmo que esse casal fosse ímpio, contudo eu quero dizer àqueles que estão ouvindo que o maior exemplo que nós possamos ter e temos de fato é o Senhor Jesus e a igreja para um parâmetro para o casal que de fato faz a vontade de Deus. Aqui nós vemos um homem que estava embriagado e uma mulher desobediente ao seu esposo, enquanto a Bíblia nos afirma que a mulher precisa estar sujeita ao seu marido, assim como a igreja está sujeita a Cristo, que é o cabeça, e que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Que Deus continue nos abençoando, que Deus continue abençoando cada professor, cada aluno da escola bíblica dominical com conhecimento bíblico, que nós possamos aproveitar essa lição e extrair lições para a nossa vida espiritual. Deus abençoe você e toda a sua família. Quero nesse momento fazer uma oração pela sua vida em nome de Jesus. Pai Celestial, quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, te glorificar, Senhor amado, pela salvação em Cristo. Obrigado, Senhor, pelo teu grande amor, pela tua graça. Continua abençoando, Senhor amado, a todos aqueles que participam deste devocional, a Secretaria de Educação da nossa convenção, bem como cada pastor. Ó Deus amado, continua abençoando cada superintendente, cada professor e cada aluno da escola bíblica dominical. Assim, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco, hoje e eternamente. Amém.